Você já percebeu como existe uma geração inteira tentando convencer os cristãos de que o dízimo acabou? Hoje tem gente dizendo que isso era da lei, que o pastor só quer dinheiro, que dízimo é manipulação, mas ao mesmo tempo vivemos numa geração que perde dinheiro com apostas, com jogos, com bets, com vícios, com consumismo, mas acha absurdo contribuir para a obra de Deus. Esses dias saiu uma pesquisa mostrando que 41% dos evangélicos apostam em casas de apostas online. E isso revela uma coisa séria: nós estamos vivendo uma crise de confiança em Deus. Porque enquanto alguns retêm a contribuição, outros tentam ganhar dinheiro na sorte. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se o dízimo realmente acabou, como a obra de Deus vai continuar? Como missionários serão enviados? Como igrejas serão mantidas? Como pastores vão dedicar a vida integral ao evangelho? Como o reino vai avançar? E mais, por que Paulo dedicou um capítulo inteiro do Novo Testamento defendendo o sustento da obra? Hoje eu quero mostrar para você, biblicamente, se o dízimo continua ou não no Novo Testamento. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Antes de entrar no texto, precisamos entender uma coisa. Existem pelo menos 3 grupos de pessoas quando o assunto é o dízimo. Primeiro, nós temos os falsos pastores, homens que transformaram o evangelho em comércio, exploram pessoas, manipulam emoções e fazem promessas absurdas em nome da fé. Esses homens existem e devem ser denunciados, sim. Mas existe o segundo grupo, que são os revoltados da internet. Talvez você já ouviu algum deles por aí. Pessoas que pegaram os abusos desses falsos pastores e decidiram atacar todo o princípio bíblico inteiro. E aí eles dizem, né, todo pastor é ladrão, dízimo é invenção humana, isso não existe no Novo Testamento, na Nova Aliança, é coisa do sistema. E não apenas este grupo, existe também um terceiro grupo que são de crentes sinceros, são pessoas que dizimam, mas não sabem explicar o porquê dizimam, não sabem explicar biblicamente. Às vezes você pergunta e eles dizem assim, não, é porque eu aprendi assim. Então nós precisamos falar sobre esse assunto, porque o abuso de alguns não anula toda a verdade bíblica. E por que todo cristão deve praticar sua fé com entendimento? Então pegue sua Bíblia e abra em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 7, e nós vamos até o versículo 14. Então vejam bem, 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 7 a 14 diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como um homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Nós vamos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre o Evangelho produz generosidade, que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 10. No segundo ponto deste vídeo nós vamos tratar que o ministério não é uma vida fácil, que está aqui nos versículos 11 a 12. Na parte 3 deste vídeo nós vamos falar que Paulo conecta o Antigo Testamento e o Novo Testamento em 1 Coríntios 9, de 13 a 14. E nós vamos encerrar falando que o maior problema não é o dinheiro, mas é alguma coisa. E você fica até o final deste vídeo para você saber qual realmente é o problema. Eu gravei um outro vídeo aqui no meu canal falando brevemente sobre 5 fatos sobre o dízimo, que talvez você não conheça algum desses fatos. Então, neste vídeo aqui, o meu ideal é tratar que tem o dízimo no Novo Testamento. Mas alguns fatos não serão descritos neste vídeo, então eu vou te aconselhar que assista esse vídeo que está aqui acima. Eu vou te aconselhar que você assista ele, para que você descubra quais são esses 5 fatos. O primeiro ponto que nós podemos perceber neste texto é que o Evangelho produz generosidade. A partir de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 10, nós entendemos que Paulo começa usando uma ilustração muito interessante. Ele cita o Antigo Testamento: não amordaçarás o boi enquanto ele pisa o trigo. Naquela época, o boi trabalhava pisando trigo e enquanto ele trabalhava, ele podia comer alguns grãos. E Paulo pega esse princípio e aplica ao Evangelho. Ele está dizendo: se até um animal pode participar do fruto do seu trabalho, quanto mais aquele que dedica sua vida ao reino de Deus.
Ou seja, o sustento dos que vivem da obra não é invenção humana, é um princípio bíblico. Mas hoje existe um problema sério. Por causa dos escândalos, muita gente começou a demonizar o ministério pastoral. Tem pessoas que já olham para qualquer pastor com desconfiança, não é? E esses dias eu ouvi alguém dizendo, todo pastor é ladrão. E isso é triste, porque falsos pastores existem, de fato. Mas verdadeiros pastores existem também. Você concorda comigo? Homens que choram pelo rebanho, homens que aconselham famílias, homens que oram, homens que estudam as escrituras seriamente e homens que dedicam a sua vida ao reino de Deus. E Paulo está dizendo, estes homens têm o direito ao sustento da obra. Não se deixem então levar pelo extremismo da internet, porque alguns pastores estão escandalizando a fé evangélica. O segundo ponto que podemos notar neste texto é que o ministério pastoral não é uma vida fácil. Isso a partir de 1 Coríntios 9, versículos 11 e 12. Agora Paulo continua o seu argumento e ele mostra que aqueles que semeiam coisas espirituais também podem colher sustento material. Quem está dizendo isso é Paulo. Mas o interessante é que Paulo diz que abriu mão desse direito em Corinto. E aqui muita gente para de ler e começam a dizer assim, então todos os pastores não deveriam receber salário porque Paulo abriu mão. Mas perceba, Paulo abriu mão voluntariamente. Isso não significa que o direito deixou de existir. Abrir mão de um direito não anula o direito. E deixa eu te falar algo bem importante. Tem gente que acha que ser pastor é vida fácil. Acham que pastor trabalha 2 horas por semana, né? Mas ninguém vê. As madrugadas sem dormir, os aconselhamentos, as crises familiares que o pastor tem que estar presente, os funerais, as visitas, jejuns, lágrimas escondidas, pressão emocional, responsabilidade espiritual. Tudo isso envolve a vida do pastor. Pregar durante 40 minutos num culto público exige muitas horas de estudo. Ninguém aprende a aconselhar da noite para o dia. Ninguém aprende teologia da noite para o dia. Ninguém aprende a cuidar de almas da noite para o dia. O ministério pastoral exige a vida inteira. Por isso, Paulo diz em outro texto que os que se afadigam na palavra são dignos de dobrados honorários. E deixa eu dizer mais uma coisa. O problema não é o pastor receber sustento. O problema é quando homens transformam o altar em comércio. E isso é um problema. Mas as duas coisas são totalmente extremas. São coisas diferentes. O terceiro ponto que podemos mencionar aqui é que Paulo conecta o Antigo e o Novo Testamento, conforme 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14. Nós chegamos no ponto central do nosso argumento, porque Paulo agora está lembrando aos coríntios que no Antigo Testamento os sacerdotes e levitas eram sustentados pela obra. Eles serviam no altar e viviam do altar. Então Paulo diz algo fortíssimo aqui. Ele diz, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo não está dizendo que o sustento acabou. Ele reafirma o princípio. E a palavra ordenou aqui significa determinou, prescreveu ou estabeleceu. Ou seja, isso não era apenas uma sugestão emocional do apóstolo Paulo. Era um princípio estabelecido pelo próprio Deus. E aqui existe algo muito importante. Se no Antigo Testamento Deus usava dízimos e ofertas para sustentar a obra, e Paulo mantém o princípio do sustento da obra de Deus no Novo Testamento, então fica evidente que a generosidade do povo de Deus continua sendo o meio pela qual o próprio Deus sustenta o seu reino aqui na Terra. Porque a obra cresceu. Agora o evangelho alcança cidades, nações, continentes, mas os meios de Deus continuam sendo os mesmos. O povo de Deus contribuindo para o reino de Deus. Não é governo, não é prefeitura, não é empresa privada, é a igreja do Senhor contribuindo com dízimos e ofertas. O quarto ponto que eu quero comentar com você é: o maior problema não é dinheiro, certo? O maior problema é o coração. E aqui está o centro de tudo, porque o problema de muitos não é a falta de dinheiro, é a falta de confiança em Deus. Porque tem gente que gasta com prazer, apostas, vaidade, luxos e coisas passageiras. Mas quando chega a hora de contribuir para o reino de Deus, aí complicou. O coração trava e aí a gente vai ter que buscar todo tipo de respaldo e argumento para tentar não contribuir. Isso revela algo espiritual, porque Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tem pessoas que não dizimam, não é porque estão desesperadas, é porque acham que se devolverem alguma coisa ao Senhor, vai faltar em casa. Outros não contribuem porque amam mais o dinheiro do que o rei. Essa é a verdade. E outros simplesmente foram influenciados por vídeos de internet sem profundidade bíblica. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A generosidade sempre foi a marca do verdadeiro evangelho. Agora veja bem. Eu também preciso deixar algo muito claro. Dízimo não é barganha. Dízimo não é barganhar com Deus. Ninguém compra as bênçãos de Deus. Ninguém fica rico porque entregou o seu dízimo. Ninguém manipula Deus com oferta. O evangelho não é comércio, mas também é antibíblico achar que contribuição não importa.
Porque o reino de Deus avança através da fidelidade do povo de Deus, com dízimos e ofertas, assim como nós aprendemos com o apóstolo Paulo. O problema não é ensinar o dízimo, o problema é transformar o evangelho em mercado. Machado de Assis escreveu uma história chamada O Conto da Carteira. Ela é bem ampla, mas eu quero só resumir rapidinho aqui. Um homem cheio de dívidas encontrou uma carteira cheia de dinheiro. E a consciência dizia, devolva a carteira. E a necessidade dizia, fique com ela. E sabe o que é mais sim? E sabe o que é que chama a atenção? É que muitas pessoas recebem de Deus saúde, força, trabalho, salário, o pão de cada dia, e ainda assim tratam Deus com infidelidade. Quando dizimamos, não estamos enriquecendo Deus, estamos reconhecendo que tudo vem dele. Dízimo nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre senhorio. É dizer, Senhor, eu reconheço que tu és o dono de tudo. Talvez hoje Deus esteja confrontando o seu coração. Talvez o seu problema não seja financeiro, seja realmente falta de confiança ou falta de convicção. E eu quero desafiar você. Quando receber aquilo que Deus colocou em suas mãos, separe ao Senhor com muita alegria, generosidade, fidelidade, com amor e com entendimento bíblico aquilo que vai abençoar o reino de Deus. Porque se na antiga aliança Deus sustentava a sua obra através dos dízimos e ofertas, na nova aliança a obra cresceu ainda mais e ele vai continuar usando dízimos e ofertas para o avanço do seu reino. Se esse vídeo falou ao seu coração, comenta aqui embaixo que o reino vale muito mais. E envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe.